Boa noite, meus seguidores do YouTube, a paz do Senhor. É com grande alegria que mais uma vez vamos estudar a palavra de Deus. Nessa noite eu quero desde já agradecer aos 19 comentários que comentaram no estudo passado. Quero agradecer também aos irmãos que compartilharam, que curtiram aí, tá curtindo aí a página, comentando. Que Deus assim possa abençoar. Quero falar nessa noite dois tipos de revelação. O que são revelação geral e o que são revelação espiritual. O tema nessa noite é sobre revelação. Minha gente, veja bem, nesse estudo, quando se falamos de revelação, muitas pessoas ficam preocupadas, achando que era só no tempo antigo, só na antiguidade que o Senhor revelava, mas ainda o Senhor continua revelando. E eu quero falar aqui de dois tipos de revelação: a revelação geral e a revelação espiritual. O que é revelação geral? Então veja bem, o texto que vamos ler aqui nessa noite é Salmo de número 19, versículo de número 1 ao 4, que nos diz assim a palavra de Deus: O céu se manifesta a glória do Senhor e o firmamento da sua obra e das suas mãos. Há um dia que declarar a outro dia, e uma noite que declarar a outra, e mostrará a sabedoria uma noite. Sem a linguagem, sem falar e sem conversar e sem a vez, e todos extensão da terra e a sua palavra até o fim do mundo. Então veja bem que o Senhor, ele fala em toda extensão da terra e em todo fim do mundo. Nada fica escondido diante de Deus. Lá em Apocalipse, a palavra de Deus nos diz que o Senhor há de trazer a juízo todas as obras que esteja encoberta, que seja boa ou que seja mal. Minha gente, veja que toda parte o Senhor ele tem falado através da revelação. Primeiro, quando o Senhor fala com Davi, ele fala sobre a excelência da criação e fala a respeito da lei, como também da sua palavra, e fala o próprio Deus. E Davi, para cantar o maior, e ver que esse cântico foi um cântico maior de Davi, ao mesmo tempo, ele vendo a excelência da criação. Após ele ver a excelência da criação, ele vê a manifestação da lei, assim também como a palavra de Deus. Então é importante nós saber que toda parte o Senhor ele fala através da revelação. Salmo de número 19, versículo número 1, nos diz assim, a primeira parte do versículo: E os céus o manifesta a glória de Deus. Veja que a manifestação da glória do Senhor, ela é manifesta no céu. Então o Senhor se manifestou no céu. O que é a revelação geral e a revelação espiritual? A revelação geral é uma revelação especial. Então, todas as vezes que nós falamos de uma revelação geral, nós estamos falando de uma revelação especial, aonde o Senhor ele revela a sua soberania, a sua graça, a sua presença, a sua unção, a sua autoridade e a sua presença. Veja que nesse ponto nós vemos que a revelação geral é especial. Então veja que há duas formas que Deus se revela entre nós. Deus se revela entre nós em uma forma geral e Deus se revela entre nós em uma forma espiritual. Qual é a forma espiritual? As duas formas Deus tem escolhido para se revelar à humanidade. Então veja que a revelação espiritual o Senhor tem escolhido para revelar à humanidade. A revelação geral
o Senhor revela especial, é uma revelação especial, aonde o Senhor revela a sua autoridade e o seu poderio. Mas quando se fala da humanidade, o Senhor escolhe a humildade e diante de revelar aos escolhidos para revelar a humildade. Veja que a revelação geral se refere a verdades gerais, que pode aprender de Deus, quanto também através da sua natureza. No momento que o Senhor revela a revelação geral, ele está revelando a sua natureza, porque o Senhor ele tem a sua natureza, a sua natureza divina, para se revelar especialmente e se refere à verdade específica de um poder apresentado sobre Deus através do suprimitude ou superventura. Veja que nesse momento, quando o Senhor revela a revelação geral, o Salmo de número 19, versículo 1, se fala assim: o céu manifesta a glória de Deus. Então veja que a manifestação da glória de Deus é a revelação geral, uma revelação especial onde se manifesta a glória do Senhor. Declara o céu e proclama a glória de Deus. No momento que Deus se revela geralmente, declara-se o céu. Está falando do céu, de uma revelação do céu. E quando se fala do céu, proclama também a glória de Deus, que significa o firmamento de anunciar as suas obras feitas nas suas mãos. Lá em Gênesis, a Bíblia nos ensina que no princípio criou Deus céus e terra. A Bíblia nos ensina em Gênesis capítulo de número 1 e versículo de número 2, e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então aí veja que há uma revelação geral. Então, nessa parte, o Senhor declara e proclama a glória de Deus sobre o firmamento para anunciar as obras das tuas mãos. Veja que tudo Deus fez conforme a obra das tuas mãos. Veja um discurso a outro dia. Quando o Senhor ele fala no princípio, ele está falando do começo, e aí depois ele fala dos dias, sobre a luz, sobre as águas, sobre as separações, sobre os animais. Então foi indo dia após dia o Senhor revelando a sua revelação geral. Deus finalmente anuncia a obra das suas mãos, quanto também se discursa a outro dia, quanto à noite. Revela também o conhecimento da noite. Não há linguagem nem há palavra a eles que ouve, ou nenhum som, quanto também a toda a terra que os fez ouvir a voz de Deus e a sua palavra até aos confins do mundo. Veja que a revelação geral está se revelando sobre a confirmação do mundo. No imediato momento, está se revelando a glória de Deus. Quando nós vemos no Salmo de número 19 e versículo de número 1, a primeira parte se diz assim: o céu se manifesta a glória de Deus. Então veja que a manifestação da glória de Deus se manifesta diante dos céus. Veja que, conforme todo o mundo, de acordo com a passagem, era uma existência, não de uma soberania subnatural, mas era uma resistência de poder de Deus, podendo ser vista declaradamente através da observação. O universo, no momento que a observação do universo era ordenada, detalhada e maravilhada, a criação falar da existência do Criador. Era poderoso e glorioso todas as vezes que falamos da manifestação de Deus sobre o seu poderio e glória. A revelação geral ensina em Romano, no seu capítulo de número 1 e versículo de número 20, que nos diz assim: porque atributo invisível de Deus, assim também
o seu eterno poder também é a sua própria divindade. Então, todas as vezes que falamos do poder de Deus, estamos falando da divindade do Senhor, da autoridade, da santidade e do seu poderio, e reconhecendo desde o princípio do mundo. A Bíblia nos diz que no princípio criou os céus e a terra. Então veja que está falando da proclamação do princípio. Por meio dessas coisas foram criadas, tais quanto foram criados os dias, foram criados a noite, e também após ter criado tudo, as obras das tuas mãos, a Bíblia fala sobre o homem. Quando Deus ele faz o homem, o Senhor ele chega e diz: façamos, pois, o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Dos tais o homem são o risco discussível e semelhante a ele. Então veja que no momento que se fala do homem, nós estamos falando da semelhança do Senhor, porque o Senhor ele fez o homem a sua imagem, conforme a sua semelhança. Então é importante nós obedecer a palavra de Deus e entender que a revelação geral e a revelação espiritual, revelação geral é a revelação especial e a revelação espiritual é quando Deus se revela diante dos homens. Salmo de número 19, no seu versículo 1, quando diz assim: e o céu se manifestou a glória de Deus, e o firmamento anunciou a obra das tuas mãos. Então, no momento que o Senhor ele anuncia a obra das tuas mãos, começa o Senhor a fazer as suas obras. Romanos, no seu capítulo de número 1 e versículo 20, diz assim: ensina-me o poder eterno, a natureza divina, proclamando-se e declarando-se os que são percebidos pelos que foi criado e que não há nenhuma desculpa para negar-se esse fato. Então não tem como haver uma desculpa para negar o fato da criação. Não tem como nós tentarmos esconder da presença de Deus, porque o Senhor ele revela através do seu poderio e da sua autoridade. Veja que quando se fala de revelação, está falando de uma declaração da sua criação. E ao mesmo tempo, quando Davi ele veja, falando declaração da sua criação, ele começa a meditar na lei do Senhor. Salmo de número 1 nos diz: meditai na lei do Senhor de dia e de noite. Aí a Bíblia nos ensina: pois será plantado como o ribeiro de água, a qual dará o seu fruto na estação própria. Então veja que no momento próprio, na hora própria, o Senhor revela o seu poderio e revela a sua natureza. Então há revelação geral e revelação espiritual. Então quando o Senhor ele revela nem sentido geral ou no sentido espiritual, está se falando da manifestação em sentido geral e da glória de Deus no sentido espiritual. Então veja que quando se fala do firmamento e anunciando as obras das tuas mãos, no verso 2 de Salmo 19 diz assim: e há um dia que fez declaração a outro dia. Então veja que todas as coisas que foram criadas se fazia uma declaração de dia após dia. Veja que a natureza divina de Deus declara o seu conhecer e o seu perceber da criação, porquanto não há desculpa ao fato. Nem também as escrituras mente, talvez as definições de uma revelação geral, que seria. Então as escrituras não têm como mentir. Por isso que a Bíblia nos ensina, lá em João, capítulo de número 5 e versículo de número 39, Evangelho de João, capítulo de número 5 e versículo de número 39 nos diz: examinais as escrituras, porque cuida-te nela a vida eterna, e são dela que de mim testifica. Então, nós temos que examinar sabendo que as escrituras não podem mentir. Veja que há a definição de uma revelação geral que seria o caso da gente receber a revelação de Deus por todas as pessoas e todos momentos, quanto também lugares que a prova de Deus.
existe-se a ele inteligente. Então veja que o Senhor, diante de nós, ele tem a sua inteligência diante do seu poderoso transformante ou transformação. Então, no momento da sua transformação, da transformação, a revelação especial é de Deus, escolhido ser a revelação através de meios milagrosos. Então, quando se fala da revelação especial, está falando da revelação através do meio milagroso. Então, todas as vezes que fala da revelação especial, que é a revelação geral, está se falando do milagre de Deus. Ele inclui a aparição física, Deus veja que naquele momento da aparição física, Deus sonha a visão. Então, ao mesmo tempo, o Senhor revela na aparição física e Deus se revela através de uma visão. Então, todas as vezes que nós recebemos uma visão, nós estamos sendo avisados e Deus está revelando em um sentido espiritual, que significa a revelação geral que traz a nós a essa visão. A palavra escrita por meio importante, Jesus Cristo, veja que quando se fala de Jesus Cristo, a Bíblia registra que Deus aparece em uma forma física, em várias vezes e em vários lugares. Então, todas as vezes que Deus se revelava através de Jesus Cristo, Deus se revelava em uma forma física e aparecia em vários lugares. Veja que alguns exemplos está lá em Gênesis. Gênesis no seu capítulo de número 3 e versículo 8. Gênesis no seu capítulo de número 18 e versículo 1. Êxodo no seu capítulo de número 1 ao 4 e versículo 1 ao 4. Êxodo capítulo de número 34, versículo 5 ao 7. Veja que está registrado na Bíblia quanto Deus fala em uma forma geral. É registrado falando-se, quando se fala desses livros, tanto em Gênesis quanto em Êxodo. Gênesis significa a criação e Êxodo significa a saída de toda a criação, no momento que o Senhor ele começa a operar os milagres. Veja que era registrado e falado às pessoas através de um sonho. Então Deus se revelava às pessoas através de um sonho, levando um registro de Deus falando às pessoas através do sonho. Gênesis, no seu capítulo de número 28 e versículo de número 12, Gênesis 37, versículo 5, 1 Reis, capítulo de número 3 e versículo 5, Daniel, no capítulo 2, também se fala de uma visão. Quando Daniel ele teve ali uma visão, o Senhor revelou a Daniel os seus mistérios. Gênesis, no seu capítulo de número 15 e versículo 1, Deus se revela através das visões. Ezequiel, no seu capítulo de número 8, verso 3 a 4, Deus se manifesta a Ezequiel através de uma visão. Daniel, capítulo de número 7, versículo 2, Deus se manifesta a Daniel em forma de uma visão. Segundo Coríntios, no seu capítulo 12, segundo Coríntios, no seu capítulo 12 e versículo de número 7, também se fala desta visão. Veja que uma parte tão importante da visão era a palavra, a Bíblia. Então, em todo momento que nós recebemos uma visão, que nós recebemos uma revelação do Senhor, nós temos que conferir se esta revelação, se esta visão, ela é bíblica. Porque nós vemos que há duas maneiras de Deus se revelar para nós, a revelação geral e a revelação espiritual. O que é revelação geral e o que é revelação espiritual? Também há uma forma de revelação especial. Então, todas as vezes que se fala de uma revelação geral, está falando de uma revelação especial de Deus. Deus nos forma milagrosamente e nos guia autores das Escrituras. Então, veja que quando o Senhor ele nos guia como autor das Escrituras, ele registra corretamente a sua mensagem.
Então, no momento que o Senhor se revela corretamente a sua mensagem, aí vem sobre nós a humildade. É importante nós sermos humildes no momento da revelação, esperar com toda humildade diante do Senhor. Veja que quando o Senhor ele fala com Davi, no momento da excelência da sua criação, a sua lei também era como a palavra de Deus. Então era revelada a lei de Deus como a sua palavra e levava mesmo tempo usado a um estilo de uma personalidade. Então qual era essa personalidade? A personalidade, a palavra de Deus. Então trazia a personalidade de viver de uma vida ativa. Então veja que todas as vezes que Deus trazia essa personalidade, ele trazia um viver de uma vida ativa. Hebreus, no seu capítulo de número 12, no seu capítulo de número 4 e versículo de número 12, se fala de uma palavra de Deus sendo inspirada. Então veja que a palavra de Deus ela era inspirada e era útil. Tem pessoas que menosprezam a Bíblia, mas sabendo que a palavra de Deus ela é útil. E além dela ser útil, minha gente, ela é suficiente para todas as nossas respostas. Se nós queremos aprender sobre conselho, nós vamos lá em Provérbios, aprendemos sobre conselho. Se nós queira aprender sobre a criação, nós vai lá no livro de Gênesis, Gênesis capítulo 1 e versículo de número 1, Deus criou céus e terra. Então veja que se nós queira saber sobre os cânticos, nós vai no Salmo, no livro de Salmo, que são os livros poéticos da Bíblia. Se nós queira saber do fim dos tempos, é só nós ir e estudar a revelação do Apocalipse e o fim dos tempos na face da terra. Então a Bíblia ela é completa, suficiente e útil para a nossa salvação. Veja que em Hebreus capítulo 4, verso 12, a palavra é inspirada e útil, suficiente. Inspirada e útil e suficiente. Hebreus 4 e 12. Então, quando se fala da inspiração, significa que é útil e suficiente. Segundo Timóteo, no seu capítulo de número 16 ao 17, determinou a verdade sobre si. Então veja que naquele momento ele determina a verdade sobre si e seria também registrada em uma forma escrita, porque também sabia que era imperfeição e falta de confiabilidade da tradução oral. Então veja que nesse momento dessa tradução oral também sabia os sonhos e as visões do homem, que poderia ser mal interpretada. Então, muitas das vezes, as pessoas não entendem a revelação. Por quê? Porque a revelação, se ela não for nenhuma visão ampla, ela é uma revelação mal interpretada. Então, nós não vamos entender o que é a revelação do Senhor. Lá em Salmo, no seu capítulo de número 19 e versículo de número 2, nos diz assim: há um dia que faz uma declaração a outro dia. Então veja que o Senhor, a palavra de Deus, ela se renova a cada momento e a cada manhã. Lembra-se do sonho distorcido. Quantas das vezes que as pessoas têm sonhos distorcidos? E aí, quando a pessoa tem o sonho distorcido, aí não entende a revelação, mas aí Deus entra em ação através dessa revelação, que significa a revelação especial, que é a revelação especial, que é a revelação geral. Então veja que aquele sonho mal interpretado, às vezes a pessoa fica sem entender, é distorcido, mas Deus decidiu revelar através da Bíblia. Então é importante, quando nós recebemos uma revelação, nós procurar a confirmação dessa revelação na Bíblia. Porque muitas das vezes nós sonhamos algum sonho distorcido devido ao nosso cansaço físico ou mental, ou às vezes uma revelação ou um sonho sem nós entender, e aí nós ficamos perdidos, não sabemos se é uma revelação geral ou se é uma revelação espiritual. Então veja que
A Bíblia é tudo que a humildade precisa saber sobre ele e sobre o que ele quer e sobre o que é feito a nós. Veja que em todo ponto que nós vamos se revelar ou receber uma revelação de Deus, o que tem que ter em nós? Primeiro, temos que estar com a Bíblia na mão, sendo confiante na palavra de Deus. É igual está lá escrito em João, porque cuida-te nele a vida eterna. A humildade é preciso a humildade, saber quem é ele? Saber que Deus, que é ele é quem tem feito por nós. Não é nós que fazemos por Deus, não. Deus que faz por nós. A Bíblia nos ensina, se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, no momento que Paulo ele declara a respeito do poderio de Deus, ele fala: se Deus é por nós, quem será contra nós? Quer ter feito a nós, também tem prometido sustentá-lo, preservá-lo por todo o tempo. Então, em todo o tempo da nossa vida, será preservada a revelação de Deus. Essa revelação, a forma suprema. Qual é a forma suprema? A revelação especial, que é a revelação geral. Então, ela é de uma forma suprema. Ela vem nos suprir as confirmação como Jesus Cristo se declara Deus. No momento que Jesus Cristo se declara Deus, os discípulos estão com Jesus e diz assim: Senhor, nós te seguimos há muitos anos. Só falta uma coisa: mostra-me o Pai. Aí Jesus disse assim: tanto tempo estarei convosco e não me conheceste? Então veja que quando Jesus ele fala com os discípulos: há tanto tempo estarei convosco e não me conheceste, aí os discípulos param e Jesus diz assim: quem vê a mim, vê meu Pai, e quem crê em mim, crê naquele que me enviou. Então veja que naquele imediato momento o Senhor ele se revela com seu poderio especial. Veja, é, quando a revelação é especial, as pessoas, Jesus Cristo é Deus, se torna um ser humano. Evangelho de João, no seu capítulo de número 1, versículo de número 1, nos diz assim: no princípio criou Deus céus. No princípio, Deus era o Verbo. Então veja que naquele momento, quando ele se manifesta como o Verbo de Deus, e a Bíblia fala que o Verbo se fez carne e habitou-se entre nós. Então, quando se fala da glória do Filho do Unigênito, está falando do seu poderio especial. Evangelho de João, capítulo de número 1 ao versículo 14, também se revela aos humanos. Hebreus, capítulo de número 1, versículo 3. Resulta-se muito bem. Nesse momento, quando o Senhor ele resulta muito bem, havendo Deus outro, falando muitas vezes, muitas maneiras, pelo profeta, neste último dia, falou pela o Filho, que continuou herdeiro em todas as coisas, pelo qual também fez herdeiro. Então veja que o Senhor ele se tornou herdeiro universal e ele é quem responde pela glória, expressão exaltada do seu Senhor. Veja que Deus se torna um ser humano, as pessoas trazendo Jesus Cristo, apresentando como Deus. Jesus se declara sendo filho de Deus, igual ao Pai. Está lá no Evangelho de João. Quando Jesus ele se declara sendo filho de Deus, igual ao Pai, ele diz: meu Pai trabalha e eu continuo trabalhando até hoje. Então veja que em todo momento da nossa vida nós vemos o poderio de uma revelação geral, que significa uma revelação especial. Veja que a expressão do senhorio de Deus se torna ao ser humano, Jesus Cristo, tornando-se identificá-lo conosco, para que traz-nos exemplo do seu ensino, e a sua revelação é importante para aproveitar
a salvação e a humildade ao monte, na cruz. Veja que naquele momento que se fala do momento crucial de Cristo, está falando de se humilhar diante do Senhor. É importante sermos humildes para que nós venhamos entender que a revelação geral significa a revelação de Deus em seu poderio. Filipenses, no seu capítulo de número 2, verso de número 6 ao 8. Jesus é a revelação especial, mais suprema de Deus. Então veja que naquele momento que Jesus ele se torna em uma forma especial, suprema, como uma forma de Deus, nós vemos que a revelação, tanto a revelação geral como a revelação espiritual, nós aprendemos que há duas maneiras de o Senhor assim revelar. Espero que com a ajuda do Espírito Santo, esse estudo em seu ministério pode se tornar uma grande bênção. Desde já, agradeço o carinho de todos, que Deus abençoe todos em nome de Jesus. Não se esqueça, minha gente, escreva aí na minha página, @PR Aparecido Silva de Souza, assim vocês estão me ajudando a fazer a obra missionária. Que Deus abençoe todos, até o próximo estudo. Deixa lá a sua curtida e o seu comentário. E que Deus abençoe em nome de Jesus. Amém?